Hoje temos uma live mais do que especial com o engenheiro Vinícius Marchesi, que vamos falar aí sobre o mercado de trabalho e a engenharia ambiental. Vinícius já está aqui, ó, prontinho para iniciar a nossa live. Tudo bem? Como é que tá? Tudo Seja bem, e bem-vindo. você? Obrigado. Vamos Bem, graças a só Deus. ajustar a altura aqui certinho. Ajusta aí. Tá certo aí? Nós Tá já dando para temos. ver certinho? Perfeito. Tô no Áudio bom. escritório meio adaptado aqui, mas qualquer coisa você me dá um Ah, toque aí. eu também. Aqui nós estamos É, tendo que aprender a trabalhar em casa, né? sim, não tem jeito. Não tem jeito. Exatamente. E a galera Então, aí, ó, temos aí a live bem completa, bastante gente aí entrando. O pessoal se interessa bastante sobre esses assuntos que abordam aí a atuação profissional do engenheiro, e em especial do engenheiro ambiental. É uma profissão que a gente tem visto aí, né, Vinícius? Está sim. ganhando bastante corpo. Vinícius, eu gostaria que Então, você, então, se apresentasse aí o pessoal do meu perfil, falar aí sobre a sua formação, de onde você é, suas raízes. Fique à vamos. vontade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Chamar você de coladela, pode ser? Pode, fica à vontade. Então, tá bom. Eu agradeço aí o convite. Para mim é um prazer, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer num evento, né? Que foi Sim, realizado pelo Conselho, foi um evento muito bacana. E a partir dali a gente começou ali a trabalhar a possibilidade de bater um papo, no sentido de tentar esclarecer alguns pontos, de tentar compartilhar experiências, né? Eu não quero exato. aqui, não é dar conselho, realmente é tentar compartilhar um pouco de experiência para ver se a gente consegue, dessa forma, auxiliar, orientar aí futuros profissionais, orientar recém-formados e Sim, profissionais que já estão na ativa. Meu nome é Vinícius exato. Marchesi, sou engenheiro de telecomunicações, formado pela Universidade de Taubaté. Sou nascido em Mogi Guaçu e moro em Mojimirim, estou em casa aqui hoje, Mojimirim. Estou licenciado do cargo de presidente do CREA São Paulo e candidato, né, também. Aí, brevemente, a gente vai ter um processo eleitoral muito importante, a participação aí das pessoas, dos profissionais aí no processo eleitoral. É uma forma de a gente ter representatividade, independente de escolhas políticas aí, é muito importante aí a participação. Esse é o ponto importante. A ideia hoje realmente é conversar. Eu também tenho algumas curiosidades com relação ao segmento aí de vocês. Sim, Então vamos começar, vamos ver como que a gente show de consegue aí bola. ajudar de alguma maneira essas pessoas. Show de bola, Vinícius. Seja bem-vindo. Eu acredito que esse nosso bate-papo vai ser bastante produtivo, e aproveitar aí também que você tem bastante experiência dentro da engenharia e às vezes acabou passando por alguns momentos aí que pode estar ajudando o pessoal que está se formando agora, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A ideia é essa, né? A gente tem que aprender Exato, com os erros dos outros, aprender com as exato, experiências que já foram vividas por outras pessoas. Eu tenho uma exato, pessoa que eu respeito muito que fala assim, não é que eu sei mais que você, eu já vivi mais que você. exato. Entendeu? E a gente tem que Essa, aproveitar dessas pessoas para aprender junto com elas, né? E isso é bastante valioso. Ô Vinícius, exatamente. uma coisa assim que o pessoal, eles me perguntam bastante, né? Certo. Sobre do engenheiro ambiental, para que ele possa atuar, né, no mercado de trabalho. O pessoal tem bastante dúvida aí como que eles podem começar seus projetos, se eles têm que buscar uma, sei lá, uma CLT em alguma empresa, ou se eles podem empreender por eles mesmos, por onde começar. E essa é a maior dúvida dentro aqui do pessoal que se forma na engenharia ambiental. Que foi também a minha dúvida, eu acabei Olha, seguindo por um caminho da consultoria, né? E como que você vê essa questão, essa dúvida dele? só eu vi aqui alguém perguntando com relação a se a gente vai abordar só o segmento da engenharia ambiental ou a engenharia como um todo. Acho que o papo ele vai ser nas duas frentes, né? E você me Exato. corrige aí se eu. Mas a Sim, ideia é a sim, gente dar exato. uma abordagem geral e falar também da área ambiental, que é a área de atuação, deve ter bastante gente aí que te acompanha, Sim, que deve estar interessado. Mas dentro dessa linha, eu falar dela, aí é muito mais perfil, eu acho.
sim. A pessoa ela tem que identificar o perfil dela. Se ela prefere uma segurança e buscar ali um registro, uma coisa mais estável, né? Ou se ela vai para a área do empreendedorismo, que é muito meu perfil, eu gosto muito dessa área de empreender, de realmente não ter esse vínculo mais engessado, vamos dizer assim, dentro de uma CLT, por exemplo. Então, eu acho que é muito da característica de cada um. Mas o que eu posso falar para você assim é que assim, a pessoa não tem que ter medo, né? Ela não pode ter receio de buscar, ainda mais se está ali no início da carreira profissional, ela tem que ir muito no feeling dela, claro, não pode fazer loucura, mas não se preocupe em errar nesse começo, em não saber tudo, em buscar conhecimento, isso é muito importante também, ainda mais quando você se depara com alguma situação, com alguma dificuldade, essas são oportunidades que a vida te dá para você, assim, perceber onde estão as dificuldades e realmente vencer essas barreiras, Sim. entendeu? Então, eu E, acho que o maior conselho que eu poderia dar com relação a esse ponto, além dessa identificação de perfil, é não ter receio, não ter medo de buscar ali, independente de qual linha que você siga, de buscar a sua carreira. Entendeu? A área de uhum, consultoria, como você faz, uma área mais formal, buscar uma CLT, concurso, uhum. aí ou empreender em novas ideias, quem O pessoal sabe tem aí, muito medo do novo, né? Acaba de se formar e aí vê um mercado aberto aí para que ele possa escolher as opções, mas tudo é, né? exato, exato, exato. E esse medo do novo não pode impedir das pessoas de buscar aí seu espaço no mercado, que tem espaço para todo mundo. Basta a gente dar só uma olhada nos números, né? Os números eles dizem tudo. Eu dei uma consultada, eu gosto dessa questão de números, né, Vinícius? É. Eu Engenheiro, né, consultei, pô? é, É, eu consultei aqui, né, as estatísticas dos profissionais que estão registrados no CREA, né, que são habilitados, certo. né? Dentro de todos os profissionais, né, todas as engenharias aí competem aproximadamente um pouco mais de 930 mil profissionais ativos no CREA, né? Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, Registrados no CREA, né? 900, a gente está beirando 1 milhão de profissionais no país, tá? No país, beirando já. Não, na verdade, a gente até atingiu essa marca. Até antes de eu me licenciar, teve alguma iniciativa por parte do Confer com relação a isso, que atingiu ali 1 milhão de profissionais no país. Se eu não me engano, e realmente eu não tenho esse número exato, é, no estado de São Paulo está por volta ali de 300 a 320 mil profissionais. Perfeito. Essa foi uma pesquisa que eu fiz, eu ia até falar aí para o pessoal da Data, foi no mês 7 do ano passado. Então a gente teve aí um crescimento Ah, então considerável é de isso. profissionais Sim, sim. registrados aí no conselho, que Já. é assim, a gente começa a ver a força aí que tem os profissionais de engenharia, tem bastante gente aí, mas a hora que você vê os profissionais da engenharia ambiental estão ativos no conselho, você vê que é, são acima aí de 30 mil, próximo aí desse número 30, 35, por aí, por essa região, né? Certo. E aí a hora que a gente começa a observar sobre oportunidades do mercado de trabalho, né? A gente pode trazer esses, né? Tendo em vista que quando nós temos um cenário como esse, nós temos um mercado aberto para que os profissionais que estão aí se formando atualmente na engenharia ambiental consiga buscar aí um caminho para se encaixar no mercado. O mar está aberto ainda para os profissionais buscarem seu espaço, né? Seja na consultoria, como nós estamos aí falando, né? Ou na CLT. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas eu acabei de me formar, não tem emprego dentro da engenharia ambiental ou em outras engenharias. Cara, é só você buscar uma estratégia e identificar o seu perfil, como você mesmo bem disse, né, o Vinícius. Identificar o seu perfil Uhum. que tem espaço para você no mercado, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso porque aqui eu me encontro na região, no extremo oeste do estado de São Paulo, né, Vinícius? E aqui é considerada a região mais pobre do estado de São Paulo. E a gente vê o pessoal se formando, mais aí de 4 faculdades aqui no oeste, no interior, que formam engenheiros, e o pessoal se forma e já tem assim seus caminhos para trilhar e buscar.
O brasileiro é muito criativo, ele sempre acha ali onde que ele consegue estar atuando, né? Então, esse medo do novo a Sim. gente não pode ter. Tem que identificar o seu perfil, né, Vinícius? É isso mesmo que você disse, né? Tem que identificar o Que é o perfil, né? desafio, né? Exato. E o medo do novo, como você começou aí sua fala, Coladela, isso todo mundo tem, meu. Não tem, é muito difícil alguém que consiga passar por novas experiências ou por momentos de mudança e não tem um certo receio. Sempre tem, falar, não tem, para mim é tranquilo. Não, mas sempre dá um receio, são desafios que entram. E aí a região, né, de prudência. Cortou a transmissão aqui. Melhorou? Sim, agora sim. Aí a região de Presidente Prudente, ela tem um potencial enorme, como outras regiões no estado de São Paulo. E aí, falando um pouco do estado nosso e um pouquinho da experiência que eu tenho aí, porque eu rodo muito no estado, né? E é uma característica nossa, realmente tentar identificar em cada região qual que é a melhor maneira ali de se desenvolver um trabalho. E acho que o Lucas, até anotei aqui, o Lucas Paiva aí fez uma pergunta com relação a qual que é o estado que mais proporciona oportunidades. Sem dúvida nenhuma, o estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, por uma série de fatores, não é uma característica única da engenharia. Falando de mercado de trabalho, falando de oportunidade, realmente é o estado de São Paulo, onde eu acredito que tem ali as maiores oportunidades. E a gente tem um índice de formados por ano nas áreas não só de todas as engenharias, mas das geociências, né, da tecnologia, cerca de 25 mil profissionais por ano se formam e vão se registrar junto ao conselho, é mais ou menos isso, né? E o mercado tem capacidade para absorver, viu, Coronel? Eu vejo que a capacidade ela está ali, mas existe também uma exigência do mercado de profissionais qualificados, independente se ele é recém-formado ou não. Entendeu? O mercado está disposto a absorver, ele está disposto a ensinar, mas ele quer também um pouco de diferencial, ele busca um pouco de preparo e percebe muito no profissional a característica disso. Então, esses processos seletivos que a gente... E aí, falando dessa linha, né, que a gente acompanha, eles realmente buscam algum diferencial. Então, vai muito do profissional também mostrar o quanto ele está disposto ali a se doar para determinada situação, para determinada vaga. Então, acho que isso também é uma situação interessante. O estado de São Paulo é muito forte economicamente, tem muitas oportunidades, está precisando de profissionais, falando aí da nossa área, de todos os segmentos. É claro que varia muito de região, como eu disse para você. A área de vocês, o segmento da engenharia ambiental, é um segmento muito forte, está sendo muito falado ultimamente. Então, eu percebo que há um movimento de dependência e de necessidade da área de vocês muito grande. Dificilmente você passa um telejornal, ou eu gosto de ler jornal físico, né? Eu adoro tecnologia, mas tem umas coisas que eu não abro mão. Papelzinho, escrever e jornal. É muito difícil eu ler o jornal ali, meu diário, e não ler nada a respeito da área de vocês. Ou seja, isso é um sinal muito interessante, ou o telejornal, é um sinal muito interessante de que o segmento da engenharia ambiental, engenharia sanitária, ela está aquecendo. Está quente? Não porque o pai... Vamos fazer um corte com relação a esse momento que a gente está vivendo também, depois até é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Mas a gente percebia que estava alguma coisa diferente acontecendo nesse segmento, e nessas andanças pelo estado a gente percebia realmente que era um segmento que vinha se destacando, que vinha crescendo de uma maneira muito interessante. Então, para fechar a fala, né, essa parte, capacidade de absorção de profissionais tem. O profissional precisa estar disposto, muito disposto a abraçar as oportunidades. O segmento em si, falando de maneira mais abrangente, vem crescendo, vem sendo diariamente sendo discutido, e desde as situações que são não tão favoráveis com relação aí à parte ambiental, né? A gente teve problemas nessa área,
E aí, mas com relação a coisas muito positivas, assim, a necessidade de profissionais em determinada situação, a dependência de profissionais em determinada situação. Então, isso é muito importante. Por isso que é muito bom, cada vez mais, Coladelo, e para te parabenizar por isso, promover os debates, escutar os profissionais, entendeu? Para essa troca de experiência, facilitar as pessoas que hoje detêm, não o poder, mas a oportunidade de buscar em vocês esse conhecimento, para poder auxiliar também, porque a grande maioria das pessoas que detêm ali o poder para tomar decisões em níveis altos, elas às vezes não conhecem tecnicamente qual a necessidade ou qual a especificidade ali da situação. Então, por isso que a área técnica cada vez mais tem que participar de discussões a nível, assim, a nível grande, a nível municipal, estadual, federal, porque é em vocês que eles vão buscar essas orientações. Perfeito. E só corrigindo aqui uma informação, né? O número aí exato de engenheiros ambientais aí, ativos hoje é de 35.249. Valeu aí, Rodolfo, né? Que também é membro aí é presidente da Associação dos Engenheiros Ambientais. O Rodolfo, o Renato Mussolon, mandar um abraço para todos eles aí. O pessoal abração, viu? Isso. O pessoal tá muito nativo aí. Engajado. Contribui muito. Nossa, o pessoal, para quem não conhece, procurem aí sobre a Federação Nacional das Associações de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas. Vocês vão lá verificar que o pessoal viaja aí também o Brasil inteiro, roda o Brasil inteiro em prol da engenharia ambiental e sanitária, buscando aí estruturar associações para melhorar a questão aí da valorização do profissional dentro da engenharia ambiental e sanitária. E a galera tá lutando firme aí. E então, Vinícius, certo, com a questão dessa atuação profissional, teve uma pergunta aqui falando se recém-formado pode atuar dentro de perícias judiciais na engenharia. Sim. Show de bola. É um tema também que é muito interessante, né? Para quem gosta aí, tem um perfil investigativo, gosta de buscar, compreender a raiz dos problemas, aquele cara que, né, gosta de pesquisa, gosta de se inteirar sobre pesquisas e compreender os problemas e buscar isso, trazer uma resolução. Recém-formado que não é engenheiro. Exatamente, que é o que eu falei agora, né? Geralmente quem detém ali o poder da decisão, geralmente vai buscar em profissionais que são especialistas na área técnica para tomar a decisão. Vai acabar se amparando em vocês. Então, se a pergunta foi se recém-formado pode atuar na área de perícia, pode atuar. Pode atuar. Você tendo a capacidade e a habilitação, né? A capacidade, a graduação, quem dá é a universidade. Então, a sua graduação tem que ser na área específica. E a habilitação, quem dá é o conselho de profissão. Então, você estando capacitado e habilitado, você pode atuar. Sim, exatamente. E já que a gente entrou nesse assunto também das associações, o Renato aqui está perguntando o que você acha, né? O que você vê da importância das associações de classe nesse contexto de oportunidade profissional, dessa questão da atuação profissional? Olha, eu acredito, o Renato, né? Ele fez a pergunta porque ele sabe o tanto que eu defendo a associação, tanto que eu defendo a entidade de classe, porque é onde eu nasci, entre aspas, né? Eu sou associativista. Eu acho que a melhor forma de você desenvolver bons trabalhos é através das entidades de classe. Não que os trabalhos individuais, assim, as iniciativas das mais diversas possíveis, elas não sejam importantes. Mas a associação é um lugar onde você consegue concentrar pessoas que têm o mesmo interesse, que têm as mesmas afinidades, ou não. Associação é um lugar de debate também. Você não precisa ter a mesma ideia, a mesma posição, porque ali você pode, como chama? Dali você pode tirar um posicionamento conjunto que às vezes é a classe como um todo, enxerga daquele jeito. E as associações, elas têm um papel muito importante na vida do profissional, né? O conselho, ele tem o papel de fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, o conselho, ele exige que em cada iniciativa, falando de todas as engenharias, falando no caso do CREA, ele exige que tenha um profissional habilitado, registrado à frente de qualquer atividade técnica. Esse é o papel do conselho. Por que ele faz isso? Porque a nossa profissão,
Coladelo, ela tem ela tem uma característica. Qual que é a característica dela? Ela incorre em risco à sociedade. Então, a regulamentação da profissão, como em outras profissões, a medicina, as profissões elas são regulamentadas por causa disso. Assim, porque precisa de um órgão fiscalizador para que exija profissionais à frente dessas iniciativas, para que não sejam exercidas por leigos, para que assim a sociedade esteja protegida, a população, o cidadão seja protegido. Então, o papel do conselho é esse. Agora, a entidade de classe. Qual que é o papel da entidade de classe? Através de parcerias com o próprio conselho, que é possível e é legal, desenvolver atividades, atualização profissional, curso, palestra, todas as atividades possíveis para o profissional. Ou seja, como aquele que aconteceu lá em São Paulo, no próprio CREA, né? Exatamente, aquilo foi uma iniciativa da associação. Foi feita no espaço físico do conselho, mas foi uma iniciativa da associação, em parceria com o conselho. Entendeu? Então, a associação tem esse papel. Então, para os profissionais que estão acompanhando aí, eu estou anotando aqui, a gente bateu aí 127 pessoas acompanhando, que belo número, hein? Sim, foi demais. Muito bacana. Uma experiência maravilhosa. Para os profissionais que estão acompanhando, busquem essas associações, a gente falou aí do Rodolfo e do Renato, e através delas vocês vão perceber o tanto de iniciativa boa que tem para vocês, profissionais, para vocês se atualizarem. E se não tiver satisfeito com o que ela está desenvolvendo, cobre dela. Fala assim, pô, esse aqui não me interessa, mas quando vocês vão trazer um nessa área, um desse jeito? É o único jeito que eu vejo, Coladelo, da gente melhorar a classe como um todo, entendeu? Através das associações. Eu também acho. E a associação ela tem um papel muito importante, como você disse, né, na qualificação profissional também. Importantíssimo. Sim, eu vejo vários cursos sendo promovidos pelas associações, e são cursos assim de alta relevância que o profissional pode fazer, e ele estando no meio também das associações, do associativismo, ele além de conseguir se qualificar, buscar novos conhecimentos, ele também faz uma rede de contatos com outros profissionais, que isso é muito válido para a gente, principalmente quem está aí sempre preocupado em desenvolver seus trabalhos. Você consegue formar parcerias e você consegue colher bons frutos, né, Vinícius, nesse meio também. Então, exatamente. Você bateu na tecla, você foi assim, cirúrgico. Eu esqueci, mas graças a Deus você tem a cabeça boa. Mas a questão do network, hoje em dia, se as pessoas também conseguissem explorar o entorno delas, no sentido de se ajudar, no sentido de buscar ali, entender quem está do lado dela, e a associação você vai conhecer pessoas e profissionais de todas as áreas, vai ter uma oportunidade de trocar informação, de promover o intercâmbio mesmo, as experiências, né, que você acaba presenciando em entidades de classe, elas realmente se desdobram em oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho. Ela acaba te dando ali um conforto e uma direção que às vezes você não tem. Sozinho você não vai conseguir, entendeu? Então essa socialização que as associações elas conseguem promover, eu tenho aí um período já bastante grande, né? Não posso falar tudo porque vocês vão descobrir minha idade. Mas a grande... Que isso, você é novo. Novo, rapaz. Olha o tanto de cabelo branco que eu tenho aqui. Mas brincadeira à parte aí, assim, eu acho que uma das grandes oportunidades e as melhores que eu tive na minha carreira profissional foi graças às entidades de classe, graças às associações. Eu sou sócio de várias, assim, claro, aí é outra situação, mas eu acho que se os profissionais descobrissem o poder da associação e ajudassem elas a melhorar também, eu percebo uma evolução muito grande nas entidades de classe, falando aqui do estado de São Paulo. Mas quanto mais participação, melhores essas entidades vão ser. Tem uma associação na minha cidade que ela só promove iniciativas na área da civil, eu sou engenheiro ambiental. Pô, vai lá e cobra o presidente. Fala assim, eu sou engenheiro ambiental, moro aqui, acompanho e não participo, porque não tem nada na área ambiental. Cobra o presidente, entendeu? Com certeza o presidente vai ficar, o presidente da entidade de classe ali, da associação, vai ficar feliz. Pô, que bacana. Até ontem só tinha civil, hoje tem um ambiental aqui, entendeu? Então... Sim, e aí começa a ter representatividade, né? Justamente para buscar aí o que os engenheiros ambientais
querem para, muitas vezes, revisão aí de atribuições, que essa é uma questão assim, muito polêmica na nossa profissão também, porque o pessoal às vezes acha que, né, levanta uma bandeira, entra dentro do CREA que ele vai resolver tudo. Não, você precisa buscar uma associação, né, falar com o presidente, como você mesmo disse, e de repente rever algumas questões e especificidades que são a par daquela formação daquele profissional, né? E revisão também das suas atribuições, porque esse é um assunto delicado, muito delicado na nossa profissão. Sim, aí entra na questão técnica, realmente administrativa do papel do conselho, né? A gente acompanha, a gente tenta auxiliar na orientação, e é muito importante, Coladela, agora fazer mais um registro aqui do reconhecimento desse trabalho seu, porque a gente percebe que, e não vamos buscar aqui se é culpa do conselho, se é culpa do profissional, mas a falta de informação, a falta de comunicação, às vezes leva o profissional a enxergar o conselho de uma maneira, às vezes, ou cobrar do conselho situações que às vezes não é atribuição do conselho, ou o conselho não tem nenhum tipo de relação com aquela situação que está estabelecida. E a questão das atribuições é uma questão nesse sentido, né? As atribuições, elas são dadas através de uma análise curricular que a faculdade, a universidade se registrou junto ao MEC, que o MEC aprova esse curso junto ao conselho, e o conselho vai lá, dentro daquela grade, tem um processo de análise dessa grade curricular numa Câmara, que é analisada por outros profissionais, não é o CREA, o presidente quer dar atribuição para um, vai dar atribuição para não é. É uma análise técnica que é feita com base em procedimentos, com base em parâmetros, entendeu? Uhum. E isso precisa ser disseminado. Eu acho que isso falta da parte de, assim, não só do sistema como um todo, e aqui estou fazendo uma meia-culpa e uma crítica com relação essa comunicação, ela tinha que ser mais clara, tinha que ser mais fácil, ela tinha que ser mais divulgada, até para o próprio profissional ou para o futuro profissional, quando ele vai buscar um curso, ele saber como que ele vai sair desse curso, entendeu? Quando ele for fazer o registro dele, o que ele vai ter anotado na carteira dele como atribuição, entendeu? Sim. Mas isso é um trabalho que, assim, acho que vem sendo desenvolvido, e é muito importante a sua atuação nesse ponto aí, que eu percebo que você conhece bem essa situação e você busca compartilhar esse conhecimento seu. Então, parabéns aí, viu? Valeu, obrigado, imagina. Mas é que o pessoal, às vezes, também acaba se formando e às vezes, o conhecimento do que ele pode ou não fazer, as dúvidas, né, da atuação do engenheiro ambiental e sanitarista também. E eu imagino que essa dúvida do recém-formado deve ser para todas as outras engenharias, não só para a engenharia ambiental e sanitária. E batemos aí, então, Vinícius, 130 pessoas agora. Que coisa linda, hein? Mais uma nova marca, 130 pessoas. Estou anotando aqui também. Isso é muito bacana, é sinal assim, que a gente está abordando um tema que é de bastante relevância para o pessoal. E, ô Vinícius, voltando aqui nessa questão do perfil profissional, né? Uhum. Eu sempre converso com o pessoal e a gente discute quando fala de perfil profissional que para o cara, para ele se achar no mercado, ele precisa entender qual é o perfil dele, não somente naquilo que ele gosta. Eu gosto de atuar na área de geotecnia, não, eu gosto mais de saneamento, meu perfil é resíduos sólidos. Não somente isso. Entenda qual é o seu perfil pessoal, com base nas suas posições, no seu jeito, né? E aí tem ali 4 perfis que eu sempre comento com o pessoal, né? Que é o entusiasta, aquele cara que ele tá ligado sempre no 220 e ele já quer pegar para resolver as coisas e não aguenta ficar muito dentro do escritório, o negócio dele é ir para campo, é ir para obra, ele né? Tem um amigo assim, o Guilherme é assim, tem um amigo o Guilherme assim? Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, abraça um planeta, 220. Abraça o planeta e corre. Você põe sentado numa cadeira, ele levanta na hora. Toca 10 projetos ao mesmo tempo e aquela coisa, né? Aí tem aquele outro que é mais controlador, né? Que ele gosta de ter tudo sob controle, ver como é que estão o status de cada projeto,
quais as etapas, que já né? Que é o gestor, né? Que é o gestor. Aí tem aquele outro que é o relacional, né? Que é o terceiro, né? Ele preza ali por relações, ele vai lá e conversa, no meu caso, né? No órgão ambiental, para ver lá que é a quanto tempo vai demorar para né? sair a licença. E ele vai ali, conversa aqui, conversa ali, e vai conduzindo as coisas, né? E tem o último, que é o analítico. O analítico é aquele paranoico, né? Que, brincadeira à parte, né? Aquele que, assim, ele só dá o passo a hora que ele avaliou todas as possibilidades no entorno dele, aí ele está seguro de si para ir para a próxima etapa do projeto, né? Exatamente. Dentro desses quatro perfis aí, qual que você acha que você se encaixa? Você é entusiasta? Rapaz, agora você me colocou. Eu já estava achando que você ia mirar para o outro lado, você mira para mim, pô. Você é entusiasta, você pega tudo, vai lá e faz. Você é controlador, você gosta ali de determinar ali quais são os passos que vão ser tomados. Você é relacionista, você conversa ali com as pessoas, puxa daqui e dali. Ou você é analítico, que mira todos os passos que você dá? Pensando em Vinícius Engenheiro. Não, eu vou tentar. É difícil falar da gente, né? A gente tem verdade. essa dificuldade, acho que todo mundo tem. Cara, eu assim, eu acho que é muito mais fácil perguntar para esse pessoal que está assistindo aí, que eu já vi que tem um monte de pessoas que me conhecem bem aí. E depois, se eu responder errado aqui, eu já vou tomar xingo. Você é um pouquinho de cada? Eu sou um pouquinho de cada. Eu gosto assim, eu sou um pouco entusiasta em alguns momentos, outro controlador. Eu falo isso porque quando a pessoa ela se enxerga em um pouquinho de cada aqui, ele tem um feeling para empreender, ele tem um feeling para buscar abrir seu próprio negócio, ele tem um feeling para, sabe, romper com as barreiras com a dificuldade do novo, com todas essas questões. É aquele profissional dinâmico, flexível, que não é muito travado, né? Eu sou um pouquinho de cada. Não sei se eu te ajudei em alguma coisa. Você ajudou, você já me deu uma luz aí, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho, muito mais assim, do que eu acho que eu sou, mas eu já estou vendo um monte de gente falando aí. A Maria virou eco também, pô, ela tem uma live aí pra gente marcar, hein, Maria? Obrigado pela presença aí. A Maria é demais, pessoal, sigam ela aí. Divulgou bastante também. Sim, engenheira ambiental, trazendo uma nova pegada, uma forma de pensar bacana, em tudo aí, trazendo a sustentabilidade. Muito bom. Muito bacana, assim, o pessoal do ambiental é bem unido, viu, meu? Sim. São bem engajados mesmo. Isso é bacana isso. Se toda a engenharia tivesse essa mesma característica, eu acho que a profissão estaria num patamar muito mais interessante. Mas voltando lá para o Vinícius, né? 134. Ó, tá vendo? Batemos 135. Sim, batemos um pouquinho. Eu acho que o negócio é falar de você, hein, Vinícius? Pô, será? O pessoal tá pronto com as pedras na mão. Brincadeira. Vamos lá. Eu tenho o meu lado entusiasta, porque se não fosse, acho que eu já teria desistido faz muito tempo de tentar fazer alguma coisa em grande escala pela classe como um todo. Então, isso aí não tem jeito. Se eu negar, todo mundo vai bater aqui. Mas eu tenho a parte entusiasta, eu tenho uma parte que eu sou bem ansioso, bem agitado, então entra nesse 220 aí que você falou. O outro é controlador. Controlador, eu acho que eu já tive essa característica, mas a vida me deu umas pancadas que me mostrou que quanto mais você tenta controlar, mais você vai sofrer e mais você vai acabar se decepcionando, às vezes, com a situação. Então, eu comecei a delegar muito mais e cobrar dentro do que a pessoa se propõe a fazer. Então, eu acho que eu tento administrar e gerir situações, né? Mas você tem que ter um certo controle, você precisa ter informação. Exato. E o outro é relacional, como é que são as relações. Essa questão relacional aí, acho que eu gosto um pouco também, né? Bacana. Essa não tem jeito. Eu gosto eu gosto de resolver problema. Quando tem aqueles problemas grandes, sabe? É ali que eu tô. Você pode ter certeza, porque é ali que eu me sinto bem. Tentar entender e resolver. Então... E analítico também planeja tudo, faz checklist, né? Então, eu me considero uma pessoa até que organizada. Essa parte analítica, como que eu me enxergo? Eu tento prever os desdobramentos, entendeu? Eu falo, se eu for por aqui, aonde que vai chegar? Mas eu não sou uma pessoa que eu deixo de fazer as coisas se eu
Se não tiver tudo o checklist feito, por exemplo, eu não vou fazer porque faltou o último cheque lá embaixo. Não. Se tiver 2 cheques já feitos, eu falo, vamos fazer que acho que já vai dar certo. O resto nós vamos fazendo por caminho. aí o entusiasta fala mais alto. Aí, né? aí o looping fecha. Falou, opa, peraí. Você usa a característica conforme ele convém, né? Então, exatamente. mas isso acho que é um pouco disso. Isso é bacana quando a gente começa a observar o nosso perfil profissional dentro da condução de alguns projetos, de alguns serviços. Você tem que ter esse jogo de cintura em tudo na nossa vida profissional, né? Às vezes a gente sai achando que a vida vai ser linear, né? A gente vai seguir um caminho, vai dar tudo certo, eu vou fazer aquilo que eu aprendi, e não. Vai dar tudo certinho, vai ser tudo tranquilo. Exatamente. O mundo real ele é um pouco diferente, né? Exatamente, o mundo real é um pouco diferente. E nos projetos também, né? Pessoal aí de outras áreas da engenharia que trabalha bastante com obra, tem que lidar, às vezes, com problemas que surgem na hora, e o engenheiro tem que ser ágil e buscar a melhor solução e que não traga nenhum problema, nenhuma consequência, né? Então, isso é ser engenheiro, Coladel. Você entendeu? Exato. Porque a hora que o pepino aparece, eles vão buscar você. Então não adianta você falar assim, não, mas peraí, o problema não é comigo. Não, é com você. Porque o engenheiro ele só é lembrado a hora que o pepino aparece, a hora que o problema acontece. Né? Exatamente. Então, e a gente recebe. Para ser engenheiro, problema, você né? tem que. Exatamente, você sabe como é que é. Ainda mais na área de vocês, que é uma área tão complexa. Os licenciamentos, as autorizações, toda essa parte. Que ela é burocrática, mas garante também uma série de. Não estou criticando aqui. Né? Mas é uma área que ela é muito complexa. Então, vocês têm que ter essa habilidade de saber absorver, às vezes, os problemas e trazer as soluções. Manda um abraço pro pessoal de Taquaritinga aí também, que tá aí presente também. Show de bola, um abraço, pessoal. Valeu aí por participar. Espero que vocês estejam gostando. O Lucas aí, né? Tem bastante gente aí. Eu acabei aqui, ó. Lucas. É isso aí, pessoal. Mas o pessoal tá falando aqui, ó, entusiasta, tá todo mundo falando. Então, tem um pessoal aí, que... tá vendo? Show de bola. Não, o Romão que tá aí, né? Você é 220, estão falando aí já. Então, na verdade é mensagem antiga, né? Não dá para esconder do pessoal que tá aí, porque o pessoal me conhece, tá no dia a dia comigo. Romão falou também Não tem como você procurar os problemas no Google, né? Os problemas aparecem e você tem que sentar e usar toda a habilidade que você tem para resolver. E aí, Vinícius, a gente entra num item que é muito importante deixar registrado também, né? É nesse momento que a gente tem que... Não somente nesse momento, né? Acho que em todo momento a gente tem que pensar nisso. Mas nesse momento vem com uma força maior a nossa responsabilidade técnica. Aí você bateu numa tecla interessantíssima. Exatamente, em cima de todos os nossos projetos, na nossa atuação. Não basta apenas ser engenheiro, né? E pensar que é só ir lá e assinar um projeto ou só escrever, conceber um projeto. Não, você tem toda uma responsabilidade que você, em cima daquilo que você assina. E as consequências, né, elas são bastante rígidas, né? Sim. E como que você vê essa questão da responsabilidade técnica para o pessoal que está se formando agora aí? Tem que ter medo? Não tem que ter medo? É só trabalhar certinho, se capacitar? Como é que você poderia orientar esse pessoal? O que eu acho? Eu vou até puxar um gancho numa linha que eu defendo há muito tempo, mas ela precisa ser melhor organizada. Mas é perfeitamente possível. Você falou da RT, da responsabilidade técnica, né? Que é a famosa RT, anotação de responsabilidade técnica. O título já fala tudo, né? Você tem ali a sua responsabilidade colocada num papel e nesse papel diz tudo que você está fazendo. Entendeu? Exato. Se você fizer tudo certo, é a melhor ferramenta que você tem para se proteger de qualquer coisa. E outras coisas que a RT te dá no futuro, que é o acervo técnico, que é uma coisa extremamente disputada no mercado de trabalho. Se todo profissional soubesse a importância assim, de ter esse registro,
assim, dessa atuação profissional, porque é um currículo técnico que você tem quando você emite uma RT, né? Só que, por outro lado, tem a questão que você falou, a má atuação, o mau profissional, se ele desenvolver qualquer atividade que mostre que ele teve uma atuação negligente, aí você vai ter problema. Você vai ter problema com o conselho, que aí entra a instância administrativa, né? O conselho ele pode te punir pela má atuação e dependendo do grau da situação, do problema, vamos lá, falar um português claro, se tiver algum tipo de vítima, você já entra numa esfera civil criminal, que aí já é responsabilidade do judiciário. Mas, mais importante do que isso, eu acho que falando especificamente pro segmento engenheiro ambiental e sanitarista, Coladelo, eu acho que eu defendo, eu vejo com bons olhos, eu acho super justo a bandeira de se criar uma câmara técnica no conselho específica da área de vocês. Hoje, para quem não conhece, né, a ambiental está dentro da modalidade civil. Só para dar um exemplo, eu sou engenheiro de telecomunicações, eu também estou dentro da modalidade elétrica. Mas o engenheiro ambiental sanitarista, ele realmente há uma expansão de atuação, de possibilidade e até de número de profissionais muito grande, que eu já acho que é perfeitamente possível se criar uma câmara técnica específica. Por que eu falo isso? Porque como que funciona essa instância administrativa que eu falei diante de uma má atuação profissional, diante de qualquer problema ali com a fiscalização do CREA? A fiscalização faz o papel dela, ela faz um relatório, esse relatório passa por uma comissão auxiliar de fiscalização, onde outros profissionais eles têm um papel ali à frente desse relatório de fiscalização, né? E isso pode virar um processo administrativo ou não. Virando um processo administrativo, esse processo administrativo vai para essa Câmara Técnica. Fazendo uma analogia com o judiciário, é como se fosse a primeira instância do judiciário. Ou seja, o juiz de primeiro grau ali. Onde esse processo ele é relatado por um outro profissional da área, que dá ali o parecer e o voto dele, entendeu? E coloca nesse colegiado. Vamos lá. Ele pode matar o processo ali, dar ampla poder de defesa, direito de defesa para o profissional. Ele pode se defender e a Câmara entender. Falou, entendi, foi um mal entendido, eu entendi o profissional, matou o processo e acabou. Mas ele pode se defender, a defesa não ser suficiente, a Câmara julgar e falar, não, ele é culpado, vamos manter a multa, ou vamos abrir um processo ético contra esse profissional, porque realmente foi difícil. E nisso ele mantém a punição. O profissional ele pode recorrer. A segunda instância, fazendo analogia com o judiciário, a segunda instância no sistema é o plenário. É onde todos os segmentos da engenharia julgam aquele processo. Esse processo é discutido, esse profissional vai ter o direito de se defender novamente. Se o plenário pode derrubar a decisão da Câmara, entendeu? De novos fatos ali da defesa, falar, agora a gente entendeu, morreu o processo. Ou não, o plenário pode manter a decisão da Câmara. Lembrando que no plenário esse processo é distribuído para um conselheiro que não seja daquela Câmara, entendeu? Para não viciar o processo. Então vai para um conselheiro de outra Câmara. E se mesmo assim, mantendo a punição, esse profissional recorre de novo, aí vai para a terceira instância, fazendo a mesma analogia, que seria aí o plenário do Confea, que é lá em Brasília. Manteve nas três instâncias, aí você vai buscar o judiciário se você não concordar. Se não, no âmbito administrativo está vencido todas as etapas. Por que eu falei isso? Porque é muito importante a classe se organizar e ter uma Câmara Técnica específica da área. É muito mais fácil de entender e outras características que a Câmara tem, né? A gente falou porque você falou da má atuação, mas uma das características da Câmara, uma das responsabilidades da Câmara Técnica é definir o manual de fiscalização, o plano de ação no âmbito administrativo do próprio CREA. Então, quem define o que vai fiscalizar e como vai fiscalizar são as câmaras técnicas, na área de civil, na área da mecânica, na área da elétrica, em todas as áreas. E na área da ambiental, hoje é a Câmara de Civil, também tem engenheiros ambientais ali que participam, já melhorou muito essa área, mas eu acho que dá perfeitamente para se desenvolver uma Câmara, para se criar
a Câmara Técnica no sistema como um todo, entendeu? Sim, Vinícius, eu me sinto agora na obrigação de parabenizar você por essa percepção, tendo em vista que não somente a minha também opinião ser como a sua, de que nós realmente precisamos de uma Câmara Técnica, mas como também é de muitas outras pessoas, enquanto você falava aqui sobre essa sua percepção da Câmara Técnica de Engenharia Ambiental no CREA, muitas das pessoas aqui te parabenizando por essa percepção, por enxergar isso e que realmente é um desejo de todos nós, porque isso fortalece muito a nossa profissão e garante o nosso espaço aí dentro da atuação profissional. Então, parabéns pela sua percepção de que realmente não dá mais para a gente ficar na Câmara Técnica de outra profissão, a gente precisa expandir o nosso espaço e isso vai ser excelente para a nossa profissão dos engenheiros ambientais e sanitaristas que estão todos aí no mercado. Nós estamos expandindo muito, né, em número de profissionais aí que estão entrando na engenharia ambiental. É uma profissão que, como você disse, né, se enxerga que ela está aquecendo, né? Eu acredito assim que ela, pelo menos na minha percepção, né, ela tá aquecendo, mas já está chegando no aquecido já, sabe? No pegando fogo. Sim. Porque muitas empresas já não conseguem mais caminhar sem ter um engenheiro ambiental dando suporte ali na questão da prevenção, né, de impactos ambientais, na regularização daquela empresa e também utilizando aí dessa questão da regularização ambiental para justamente buscar certificações, e isso traz muito ganho, muito saldo positivo para essas empresas. Então, eu vejo assim que a profissão do engenheiro ambiental ela está muito em evidência atualmente. E ter uma Câmara Técnica de Engenheiros Ambientais, isso seria fantástico para a nossa classe. Então, parabéns aí, só para registrar pela sua percepção, e que aqui também os parabéns de todos que estão nessa live. E agora nós batemos 150. Caraca, você anotou essa? Eu estava no 148. Ó, e eu vou te dizer uma coisa, cara. Olha só, sexta-feira à noite, pessoal aí engajado nessa questão do assunto profissional dos engenheiros ambientais e sanitaristas. Sensacional, cara. Parabéns. Com um número desse, parabéns a todos que estão aí nos assistindo. E parabéns, Vinícius, pela sua fala e pelas suas percepções. Obrigado. Vinícius. E só para concluir, Colodé, desculpa aí. Sim, pode falar. Te cortar. Olhando pelo lado administrativo, aí eu posso compartilhar, porque eu estive, né, no cargo até há pouco tempo. Para quem está lá na administração, para o corpo de fiscalização, para a superintendência de fiscalização, que é quem desenvolve esse trabalho, interessante, lembra? A fiscalização, Coladela, ela tem o objetivo, não fiscaliza o profissional, que às vezes há essa confusão. Você fala, vamos fiscalizar. Pô, mas peraí, vai me fiscalizar? Não, fiscaliza a atuação profissional. A fiscalização ela tem objetivo, e isso tem que ser esclarecido. O objetivo é assim, tem atuação ali naquela situação, precisa do engenheiro ambiental? Precisa. Então vai buscar um engenheiro ambiental. É isso que a fiscalização faz. Entendeu? Exato. E às vezes as pessoas têm uma visão distorcida. É lógico que vai fiscalizar o exercício da profissão como um todo, né? Mas esse ponto, realmente, isso aí ajuda a gente e muito. Aí, nesse gancho da Câmara Técnica, por que é tão importante a Câmara Técnica? Porque quem dá esse plano de fiscalização? A Câmara. Ou seja, quem mostra, quem ilumina, pensa numa lanterna. Para quem está lá no administrativo, é escuro. Imagina você tem o estado de São Paulo, são 645 municípios, são 44 milhões de cidadãos que você tem que proteger, porque se acontecer alguma coisa, é lá que estoura a responsabilidade. Você tem que fiscalizar todas as engenharias. Pô, daí cada engenharia manda lá seu plano de fiscalização. Se a ambiental não se envolver nesse, e está se envolvendo, aqui eu faço, esse crescimento já melhorou muito, mas tendo uma Câmara é outro patamar, a Câmara tem também essa obrigação de mostrar, falar, onde que eu fiscalizo? Fala para a administração dá ordem para fiscalização. Aonde que tem fiscalização? Aqui. Aí você começa também, de maneira indireta, mas a valorizar demais o profissional, porque falou, pô, a gente tinha todas essas atuações acontecendo e nunca teve um profissional aqui dessa área. Pô, agora vai ter porque a fiscalização está lá, entendeu? Exatamente. Você entendeu aonde as coisas se encaixam? Sim, perfeitamente. E é muito importante.
Uhum. E você, na sua forma de explicar, você transforma numa maneira mais leve, mais objetiva, para o pessoal que está em casa também entender qual que é esse papel, né? Como é que funciona a fiscalização É. e qual é o saldo positivo que a gente ganha disso A gente tem também, que né? Em desmistificar contrapartida. a fiscalização. Eu concordo, eu recebo, né, às vezes, relato de profissionais, pô, Vinícius, o carro é preto, tem o brasão da República no carro, o brasão, pô, que o Serviço Público Federal, você, às vezes você entra ali na obra, sai pulando gente para todo lado, você entra numa cidade com 10 carros, até o prefeito vai embora da cidade, né? Daí, Verdade. eu concordo que ela é, assim, às vezes ela visualmente não é a coisa mais agradável que tem, entendeu? Mas, se todo profissional entender que a fiscalização está ali, para que caso tenha alguma atividade que não tenha um profissional, exigir esse profissional, acho que o profissional também começa a valorizar mais o conselho. Falou, pô, isso acontece. Quando a fiscalização passa, não tem. Geralmente se aquece na cidade ali a economia, porque o pessoal que não tem o profissional ali à frente da atividade começa a ligar. Fala, pô, preciso. Passou a Uhum. fiscalização aqui, me cobraram um profissional. Então você Uhum. vai também mudando um pouco a maneira como os profissionais veem a atuação do conselho. Exatamente. E só para falar aí para o pessoal que está assistindo e está com a gente aí, essa live ela vai ficar disposta por 24 horas aqui no meu perfil. E compartilhem para os stories de vocês, que a gente reposta. Eu vou repostar nas minhas redes sociais. O Vinícius está aí também. Marque o Vinícius, Ah, marquem o bacana. meu perfil, para que a gente possa levar esse conteúdo de hoje, que ele é de extrema relevância, à frente, né? Não basta apenas a gente ficar aqui na live conversando, abordando sobre esses assuntos, são importantes, mas aí ela fica aqui por 24 horas e pronto. Não, compartilhem aí, coloca bastante foguetinho subindo para cima, assim, ó, que é a engenharia ambiental. O Renato, aprendi com o Renato Musolon aí, ele usa bastante os foguetinhos. E aí, Renatão, um abraço. Coloca bastante foguete assim e reposta essa live nos stories de vocês, marcando aqui o nosso perfil. Eu vou salvar ela por 24 horas. Eu falo isso porque a gente fica aqui por 1 hora, né, que é o período da live. Então a gente tem mais 9 minutos. Só para Tá bem. lembrar aí o Eu não pessoal. conheço essas coisas, rapaz. Para eu aprender como é que entrava lá, demorou, viu? Cara, aqui dá vontade de ficar falando sobre esse assunto aí por um tempão, Bacana. né? Mas Não. o Instagram limita a gente aí em 1 hora. Mas, o Vinícius, só para, assim, fechar, né? Só fazer um registro, o Belli, falando de Câmara, O né? Belli, sim. O Belli estava aí, o Belli foi o primeiro coordenador da Civil, da Câmara Sim. de Civil Ambiental. Foi em 2017, se eu não me engano, eu era Sim, presidente. conheço o Né? Belli. Então, Sim, um abraço pro sim. Belli. Um abraço, Belli. Então, o Vinícius, nós falamos aí de diversos assuntos dentro da engenharia ambiental, de oportunidades de atuação do engenheiro ambiental e sanitarista, e também outras engenharias, não somente essa, né? Um foco maior era a nossa, mas também outras engenharias. Falamos aí da questão da atuação do conselho, da Câmara Técnica, das associações, e eu gostaria de que você desse aí uma dica de ouro. Qual que seria a dica de ouro do Vinícius para esse pessoal que está aí da jovem guarda, da nova guarda aí, que está entrando para o mercado, o pessoal que está se formando, estudantes que estão aí entrando para a profissão, e também aqueles que já atuam. Qual que seria a dica de ouro do Vinícius para que eles consigam aí saber lidar com as oportunidades do mercado? Rafael Irineu também está aí, que foi coordenador também da comissão do meio ambiente lá do CREA, coordenador. Irineu, abraço. Rapaz, isso se eu pudesse dar uma receita assim, do sucesso, cara, eu teria o maior prazer de compartilhar, e quanto mais profissional atuando, se dando bem, para mim, é muito prazeroso. Eu venho de um programa chamado, eu fui um dos fundadores, né, junto com mais algumas pessoas, chamado CREA Jovem, né, que me deu uma experiência de ouvir muito quais eram esses anseios, os medos, as necessidades, as dificuldades com o conselho. E o conselho, eu acho que ele tem que se aproximar mais ainda dos profissionais como um órgão ali, uma plataforma orientadora para onde ir, assim, de verificação do atual momento. Ele tem que ser muito mais do que ele é hoje.
mas ele vem melhorando muito e eu acredito que dá para melhorar muito mais. Vou tentar fazer um gancho desse atual momento que a gente vive, que é um momento extremamente complexo, complicado, Sim. mas tentando ser muito positivista, a gente percebe que o pós-crise, e pelo que a gente acompanha no noticiário, eu estou com a Globo News ali aberta, que eu estou absorvendo tudo que eu posso nesse momento para tentar, de alguma maneira, auxiliar no pós-crise a profissão. Estima-se aí uma injeção de 600 bilhões de reais na economia. A economia nossa ela vem passando por dificuldades há um tempo, mas também, por outro lado, eu vejo aí nos últimos meses, né, uma consciência por parte do executivo, do legislativo, com relação à necessidade de investimento em infraestrutura, na evolução em situações que geram emprego em larga escala. Você falou emprego em larga escala, o profissional ele tem que ter na cabeça dele. Falou infraestrutura, emprego em larga escala, desenvolvimento. Quando escutar isso na TV ou ler no jornal, qualquer profissional da área tecnológica, eu falo todas as engenharias, ele vai falar, o cara está falando comigo. Entendeu? Então, diante desse momento, para ser bem objetivo, o pós-crise vai cair no colo dos profissionais. Aí vai ser recém-formado, futuro profissional, o cara que às vezes está fora do mercado, vai precisar. E eu estou sendo muito otimista, como eu gosto de ser, porque eu acredito que a única maneira de mudar o país e a gente entrar num patamar diferente é através da nossa profissão. Com todo o respeito às demais profissões, não tem nada contra, mas vai cair a gente. E aí tem que estar, a gente volta naquele início da conversa, tem que estar preparado, tem que estar disposto, tem que gostar de trabalhar, porque se não gostar, você vai absorver ali um pedaço, mas se você quiser realmente, tem que se atualizar, aproveita esse momento aí, vai buscar, absorve informação, sabe? Tente se aprimorar de alguma maneira em qualquer segmento, não precisa ser também tecnicamente, fala, pô, não aguento mais, fiz 200 cursos, mas vai para outro segmento, mas tenta se tornar uma pessoa melhor, tipo, a vida está dando uma oportunidade para a gente dar uma refletida. Entendeu? Para a gente perceber algumas situações, tenta enxergar. E o pós-crise, eu acho que vai cair aí no nosso colo. Então, quanto mais a gente puder ajudar nesse momento, você na sua área de atuação, eu no que eu puder, eu coloco aí minhas redes sociais todas à disposição. Pô, por favor, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar aí. Eu nem sei como é que funciona esse negócio de rede social, mas tá aí à disposição. Sigam o Vinícius. Só faz procurar favor. ele aí que você vai encontrar. Se eu puder ajudar, eu vou Show ter o de maior bola. prazer em ajudar, entendeu? Mas, ou seja, Show de se bola. atentem a esse momento, se preparem para esse segundo momento. Vamos atravessar essa situação, que a gente precisa vencer essa situação. Então, vamos respeitar aí, tá essa confusão, né? Não sabe se sai, se fica em casa, a gente não tá uma confusão aí, governo do estado, governo federal, mas tudo bem, vamos respeitar o que tá proposto hoje, o que a gente tem de concreto, vamos atravessar essa situação com serenidade, com equilíbrio, e depois, meu amigo, regaçar as mangas e trabalhar, não tem outro jeito. Eu gostei da analogia que o Luiz fez aqui, é hora de afiar o machado, né? Ó, que bem, aí, ó, pronto, aí. É hora de amolar a faca.